a todos muito bom dia a todos os que nos ouvem. Obrigado pela vossa presença e obrigado aqui pela forte adesão a este webinar. Este webinar foi, no fundo, elaborado e construído com a intervenção da Gaming, com a intervenção da Antas da Cunha e com o apoio também da Associação Empresarial do Minho, na qual aqui também passo a apresentar, no fundo. O meu nome é André Vieira, sou consultor e representante comercial da Gaming. Está connosco também a Margarida Rossi, que é diretora-geral da Associação Empresarial do Minho, e a Isabel Araújo Costa, que é associada principal da Antas da Cunha, que vamos aqui, no fundo, aflorar dois temas principais. Esta nova atualização, a nova diretiva relativamente à transparência salarial, e depois, uma vez que o tema é relativamente a colaboradores, a salários, a trabalhadores, vamos também explorar aqui um pouco aquilo que é o incentivo à valorização salarial e eventualmente aqui outros dois pontos que também se linkam diretamente com aquilo que é aquilo que são os colaboradores. Não sei se Margarida, Isabel, querem dar aqui uma palavra antes de passar aqui exatamente àquilo que nos traz aqui hoje, mas deixo-vos daqui 10 ou 30 segundos para fazerem também as vossas apresentações. Bom dia. Obrigada, André. Bom dia a todos. Eu sou da Associação Empresarial do Minho, meu nome é Margarida Rossi. Só queria agradecer quer à EMIN, quer à Antas da Cunha, a organização deste webinar. Para nós é muito importante abordarmos estes temas. Como sabem, nós procuramos sempre trazer temas aos nossos associados que sejam relevantes e que acrescentem valor à sua atividade. Esta questão da transparência salarial é muito relevante na gestão das empresas, como todos nós sabemos, e traz alguma confusão de como se há de gerir e quais são as medidas práticas a que as pessoas estão de facto obrigadas a cumprir. Portanto, para nós é uma oportunidade importante e por isso agradeço. Muito obrigada a todos e deixo agora com a Isabel. Muito obrigada, até já. Muito Obrigado. obrigada. Muito obrigada, André e Margarida, e faço minhas as vossas palavras e agradecer também aqui esta parceria e, portanto, a importância de falarmos sobre isto, a importância de desmistificar alguns conceitos e de algumas ideias um bocadinho tabu ainda em Portugal sobre os salários dos colegas e como é que isto tudo vai funcionar e o que é que veio mexer aqui com as políticas remuneratórias e com os processos todos de RH e das empresas, desde o recrutamento até à duração e à vigência da relação laboral. Portanto, agradecer, sem mais demoras, não sei se André... Eu quero só acrescentar que nós temos aqui na parte superior do Teams, vocês podem ver que há aqui um pontinho que é as perguntas e respostas. Idealmente, diria para colocarem as vossas perguntas nessa aba. Por vezes, nos nossos últimos webinars, as pessoas também colocam na aba da conversa, mas diria que, se for possível, à medida que o webinar vai decorrendo, lancem as vossas perguntas completamente à vontade. E provavelmente na parte final deste webinar nós vamos passar por essas perguntas e vamos responder àquelas que eventualmente tivermos o tempo. E portanto sintam-se à vontade para lançar essas perguntas, está bem? Pronto, era só isto que queria acrescentar mais. E agora passo a palavra a Isabel para começarmos o tema. Claro que sim. Obrigada, André. Vou então partilhar aqui uma apresentação que peço que confirmem se já conseguem ver ou não. Estamos a ver a parte do apresentador. Pois, ora bem, deixem ver se assim se conseguem. Não. Assim está perfeito. Ok, então só um bocadinho. Não, estou. Só um bocadinho. Oi. Muito bem. Pronto, já conseguem ver agora? Sim. Ok, deixa-me tentar mudar, se eu consigo mudar. Ok, pronto. Tá ótimo. Pronto, se houver algum problema, também peço que me digam.
Relativamente então aqui ao tema que nos traz hoje, é de facto um assunto que está na ordem do dia, é um assunto que não é só de modas e é um assunto que vai impactar profundamente a forma como as empresas em Portugal gerem as suas políticas de remuneração. E o título aqui desta sessão não é ao acaso, nós falámos da obrigação à oportunidade, porque, como vamos poder ver, isto não é apenas mais uma imposição regulatória, que também já vamos ver que, em boa verdade, ainda não está propriamente imposta, mas é uma verdadeira janela de oportunidade para quem souber antecipar-se. E antes ainda de começarmos, até para termos aqui alguns dados de contexto e o porquê da importância desta questão, houve um estudo em 2025 da Mercer de Portugal, onde de facto se concluiu que a disparidade salarial entre géneros em Portugal atinge ainda os 14%. Portanto, isto está acima da média europeia, que ronda os 11%. Ao nível da União Europeia, as mulheres ganham em média menos 11% por hora do que os homens, e, portanto, são números que mostram que, apesar de décadas de legislação e de uma esperada evolução, a prática ainda não acompanhou a lei e, portanto, vamos aqui ao que interessa. Este é o nosso índice, digamos assim, é a nossa agenda para hoje e vamos começar aqui no primeiro bloco e vamos perceber o que é que nos diz a diretiva. E, de facto, aqui a diretiva, o que é que veio fazer? Veio reforçar, e aqui está mesmo sublinhada a palavra reforçar, porque isto não é novo. Isto não é, embora para muitos pareça, não é nenhuma novidade para o nosso ordenamento jurídico, porque olhando para o nosso ordenamento jurídico, e vou só aqui avançar, que é para perceberem, já existe em Portugal, seja no Código do Trabalho, seja em legislação avulsa, na Lei 60/2018, já existe o princípio da igualdade, já existem proibições de discriminação em função do sexo, a própria CITA e a ACT já têm competências de fiscalização e, portanto, a diretiva, de facto, vem dizer que já não basta proibir, porque isto era tudo muito passivo, é preciso agora provar que se cumpre. Portanto, há uma exigência adicional para a empresa. E o que é que também aqui é importante? O âmbito desta diretiva, porque de facto é um âmbito abrangente, empregadores, seja do setor público, seja privado, abrange todos os trabalhadores, desde trabalhadores temporários, desde trabalhadores a part-time, desde trabalhadores chamados precários com contrato a termo e cargos de direção. E uma questão muito importante, que aplica-se também a não trabalhadores, ou seja, a putativos trabalhadores, que são os candidatos a emprego que passam por um processo de recrutamento. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma, ok? E, de facto, as empresas vão passar a ter de explicar, documentar e demonstrar. Portanto, a transparência aqui vai começar antes mesmo de haver contrato. E passamos do não se pode discriminar para o provem que não discriminem. Portanto, a mudança de paradigma aqui é real. Nós temos também aqui alguns conceitos-chave que vale a pena fixar porque vão ser fundamentais para compreendermos as obrigações das empresas. E o primeiro deles é logo o conceito de remuneração, e a seguir o André também vai falar aqui de como potenciar e valorizar o PEC remuneratório. E para efeitos desta diretiva, nós estamos a lidar com o conceito de remuneração amplo, que faz lembrar até o conceito do código do IRS, ou seja, nós não nos ligamos só ao salário base, nós temos que considerar aqui prémios, horas extraordinárias, subsídios e benefícios em espécie. Tudo vai contar. Dou-vos um exemplo, e isto, atenção, isto não é novo, isto já existe há anos, que é, se um trabalhador recebe o valor de subsídio de refeição, que já sabemos que é um benefício, não é uma atribuição obrigatória no setor privado, exceto por contrato coletivo, mas se um trabalhador recebe um subsídio de refeição superior ao de um colega na mesma categoria, isso entra aqui para estas contas. E atenção, não é suposto, até porque a ACT diz e bem que comem todos pelo mesmo valor. Portanto, não, o subsídio de refeição não pode premiar, por exemplo, responsabilidade hierárquica. Tem que ser um valor igual para todos. Este é só um exemplo. Depois temos o conceito do trabalho igual, trabalho de valor igual, aliás, que tem por base 4 critérios neutros: competências, esforços, responsabilidades e condições. E fazer só aqui um à parte,
quem passou pelo processo, e acredito que estejam aqui muitas empresas que passaram pelo processo recente junto da ACT, do plano de avaliação das diferenças remuneratórias, teve de avaliar, teve de mapear postos de trabalho, teve que fazer esta avaliação através até de mais critérios do que estes, relativamente à comparação de postos. Isto é importante porquê? Porque a comparação não se faz apenas entre pessoas com a mesma função, mas faz-se entre funções de valor equivalente. Dou-vos um exemplo. Uma empresa até pode ter de comparar a remuneração de um técnico de marketing com a remuneração de um técnico de logística, se os critérios de avaliação determinarem que são funções de valor equivalente e, no entanto, não é a mesma função em si mesma. Portanto, isto é exigente, de facto. E depois, outro conceito importante é a categoria de trabalhadores e ainda a disparidade remuneratória de género. Portanto, estes conceitos vão ser recorrentes e, portanto, eu quis fazer este repto inicial porque eles vão ser importantes para toda a exposição. Como dizíamos no início, se a diretiva traz algo absolutamente novo, não traz, porque já existem, aliás, muitas destas obrigações na nossa legislação. O que muda é a abordagem, é passar desta proibição que era passiva para é proibido discriminar. Isto vai mesmo mais longe e já vamos ver à frente alguns exemplos disso. Portanto, aqui o importante é, de facto, isto agora vai levar um rumo mais sério, se quisermos. E em termos de obrigações para as empresas, de facto, nós temos que fazer aqui um périplo antes, durante e após. O após, leia-se, não é propriamente após a relação laboral, é um após no sentido de obrigações de reporting. E, portanto, aqui vai ser obrigatório as empresas terem atenção a estas obrigações. Portanto, começamos naturalmente pela transparência ainda antes da contratação, e aqui é que os processos de RH são fundamentais e das equipas de recrutamento, porque aqui nós vamos ter uma obrigação de informar a remuneração. Se não for a remuneração, tem de existir um intervalo remuneratório antes ainda da primeira entrevista, ou seja, bandas salariais. Esta função vai oferir entre 1.000 e 2.000. Por hipótese. Depois passa a existir, e está consolidada, uma proibição de perguntar, que é não solicitar o histórico do candidato, nem perguntar ao candidato, isto passa a ser proibido, quanto é que ganhava no emprego anterior. E isto é uma mudança importante porque todos sabemos que isto era prática corrente. E vamos ver uma coisa, um salário baixo no passado perpetuava e perpetua disparidades históricas. Porquê? Se uma mulher sempre ganha o menos e vai dizer ao novo putativo empregador numa entrevista, eu ganhava 1.000, a negociação a partir do histórico mantém essa desigualdade. E, portanto, esta mudança também é muito relevante. Em terceiro, temos os anúncios neutros, ou seja, devem ser neutros, como o próprio nome indica, em termos de género. Já não pode existir lá, até se costuma ver M/F, ou seja, masculino, feminino. Pronto, isso é neutro. Agora, ver lá que tem de ser feminino ou tem de ser masculino, e há vários exemplos que, apesar de não estar no anúncio, e todos nós lidamos com isso, nós entrarmos em determinadas lojas do comércio a retalho, num shopping, por exemplo, é muito típico lojas de puericultura, lojas de bebés, é raro vermos um trabalhador homem, por hipótese. E não quer dizer que não haja essa busca pela empresa. Há dificuldade de contratar para esse setor. Se formos a um chão de fábrica têxtil, também há muita dificuldade em ver um homem numa máquina de costura. Portanto, vale isto para dizer que os anúncios não podem pedir isso. Portanto, têm de ser neutros. Depois, em termos de critérios objetivos, o processo de recrutamento, obviamente, tem de ser conduzido de forma não discriminatória. Vamos imaginar uma empresa que publica um anúncio para diretor, vamos sublinhar aqui diretor e não diretora, e não faz nenhuma diferença, diz só anúncio para diretor comercial
e com salário competitivo e sem indicação de faixa salarial. Com a transposição da diretiva, este anúncio estará em manifesto incumprimento. Este anúncio terá de passar a dizer, por exemplo, ou ter uma designação neutra, como direção comercial, ou ter diretor/diretora comercial, e terá de indicar, por exemplo, uma banda salarial, por exemplo, 55K a 70K brutos ano, por exemplo. Portanto, isto passa a ser a tal boa prática que dizemos aqui. Também temos aqui outro exemplo, que é do género deste, ou seja, antes uma empresa pode pedir para contratar um analista financeiro homem a 1.800 euros e uma analista mulher a 1.600 para a mesma função. Ninguém questiona, os salários são confidenciais, há muito essa ideia, e inclusive há empresas que colocam cláusulas de sigilo salarial nos contratos, também já vamos falar sobre isso. A candidata mulher nunca soube o intervalo salarial antes da entrevista e, portanto, os RH perguntaram-lhe quanto é que ganha atualmente e partiram desse histórico. E a partir daí temos uma desigualdade perpetuada. Com a diretiva, o anúncio passa a ter de ser completamente diferente e é proibido perguntar o histórico, temos de ter esta tal, tem que ser neutro e tem de ter esta banda salarial. Portanto, aqui era só um exemplo. Depois, durante a relação laboral, se quisermos, há aqui 4 grandes vetores, passa a haver um direito de acesso a critérios, um direito à informação, uma informação anual prestada pela própria empresa e um prazo de resposta. E aqui dou-vos um exemplo prático, que é, vamos imaginar uma trabalhadora de uma empresa de consultoria com 300 colaboradores que vai pedir aos recursos humanos para saber qual é a remuneração média na sua categoria desagregada por sexo. Pode fazê-lo. E, aliás, está legitimada pela diretiva. Descobre que os homens na mesma função ganham em média mais 12%. A empresa terá uma de 2 hipóteses. Ou corrige esta diferença, ou, se houver critérios objetivos para a diferença, explicar e, portanto, justificar essa diferença. E aqui nós temos uma questão interessante que a diretiva traz, que é: a empresa é obrigada a informar anualmente os trabalhadores deste direito. Ou seja, não basta que o direito exista, esteja ali paradinho na lei, pode ser que nenhum trabalhador saiba dele. Não. A empresa tem de proativamente comunicar e vai ter de relembrar todos os anos os trabalhadores. A empresa vai ter tem de se expor, vai ter de dizer ao trabalhador: olha, anda aqui escrutinar-me para teu benefício. E quando o trabalhador faz o pedido, a empresa tem um prazo de máximo de 2 meses para responder. Portanto, na prática, obviamente que isto vai gerar um escrutínio muito maior das diferenças remuneratórias e a boa prática vai ser criar desde já um procedimento interno preparado para receber e dar resposta a estes pedidos com prazos e com responsáveis claramente definidos. Porquê? Porque também, desde já vos digo que quem gera tudo em folhas de Excel vai ter muita dificuldade e, portanto, aqui até será sempre aconselhável um sistema centralizado e fiável para gerar aqui dados em tempo real. Depois, então, não sei se alguma... Estou aqui a falar muito, não sei se há alguma intervenção, se há alguma... mas eu acho que aqui chegamos ao ponto mais giro, digamos assim, e de maior desmistificação do tema, que tem que ver com: eu vou poder saber quanto é que ganha o meu colega do lado e, portanto, não, mas quase. Pronto, e vamos ser precisos relativamente a isto. O que é que a diretiva efetivamente exige? Ela exige que haja uma divulgação do intervalo remuneratório inicial antes da contratação, desde logo no anúncio de emprego, e exige um direito de qualquer trabalhador solicitar informação sobre os níveis médios de remuneração desagregados por sexo para a sua categoria e informação sobre os critérios de determinação e progressão, mas isso já é normal, isso já acontece. Porque é que o António está a ser promovido e eu não? Portanto, qual foi o critério?
quero saber. Os critérios hoje em dia já de uma avaliação de desempenho já têm de ser objetivos, transparentes e conhecidos de todos os trabalhadores. O que é que a diretiva não impõe? Ela não impõe divulgação de salário individual nominal de colegas específicos, não impõe acesso a fichas de vencimento alheias, não impõe publicação de tabelas com nomes e valores. Portanto, a informação é sobre médias e por categoria e desagregada por sexo, não é sobre indivíduos. E as empresas podem exigir que o trabalhador não use a informação para fins diferentes do exercício do seu direito, ok? E, claro que também proíbe aqui as chamadas cláusulas de sigilo salarial, que também bem sabemos que não são assim tão incomuns, porque muitas das vezes, até para reter um determinado trabalhador, há e tal, eu aumento de X, mas vamos ou fazer aqui uma espécie de side letter, ou aqui combinar entre nós, e muitas das vezes por escrito, que tu não podes dizer a ninguém, porque se o teu colega do lado sabe, vai gerar obviamente, animosidade e, portanto, não podes falar sobre isto e vai ficar aqui vinculado por escrito que tu não podes falar sobre isto. Isto existe, mas vai deixar de poder existir e, em jeito até de provocação, ninguém vai saber exatamente quanto é que ganha o João ou a Maria. Vai poder sim saber se, em média, os homens na mesma categoria ganham mais do que as mulheres. E atenção, isso já é o suficiente para gerar incómodo, mas é esse incómodo que a legislação quer que deixe de acontecer, porque esta desigualdade é o que causa incómodo. Portanto, aqui também era importante desmistificar um bocadinho esta ideia. Depois há aqui as tais, chegamos às obrigações de reporting, o tal após, até vimos o antes, o durante e o após, entre aspas. Portanto, as empresas passam a reportar em relação ao ano civil anterior, disparidades remuneratórias médias e medianas por géneros, portanto, a proporção de trabalhadores feminino e masculino que beneficiam de componentes complementares ou variáveis, daí estarmos ali no início a dizer no conceito-chave que não importa apenas o salário base, portanto, isto vai muito mais além do salário base, vai atingir outras componentes e, de facto, isto coloca um desafio muito grande às empresas, que é, vai exigir uma capacidade de recolha e de tratamento de dados sensíveis, muito sensíveis, que muitas empresas pura e simplesmente ainda não têm. E, portanto, os departamentos de recursos humanos vão precisar, aliás, de plataformas que permitam registar, comparar e visualizar dados em tempo real para poderem cumprir com estas obrigações. E muito importante, a intervenção dos representantes dos trabalhadores. Estamos a falar de comissões de trabalhadores, de representantes sindicais, os próprios trabalhadores. Portanto, este reporting não termina na publicação dos dados. Ou seja, os representantes dos trabalhadores devem ter acesso às metodologias que foram utilizadas para chegar àqueles dados. E essas informações devem ser comunicadas à entidade responsável. E qualquer parte interessada pode solicitar esclarecimentos adicionais. Se a empresa não conseguir justificar as diferenças de forma objetiva, vai ter de corrigir a situação dentro de um prazo razoável. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não basta reportar, é preciso explicar e, se necessário, corrigir. Portanto, aqui também é um foco importante em termos de assessment de risco e de obrigações das empresas. E esta avaliação, também existe aqui uma nova figura, aliás, que é a figura da avaliação conjunta das remunerações. Ela torna-se obrigatória quando se verificam 3 condições cumulativas, que são estas que aqui estão, ou seja, quando se verifica uma diferença média de igual ou superior a 5% entre mulheres e homens na mesma categoria, quando essa diferença não seja justificada com base em critérios objetivos e neutros e quando a diferença não seja corrigida no prazo de 6 meses após a comunicação das informações sobre remunerações. Portanto, esta avaliação conjunta, o que deve incluir é exatamente estes pontos que aqui estão, ou seja, estas informações, a identificação de diferenças, a percentagem de trabalhadores, isto também é muito relevante, que foram aumentados após o seu regresso de licença
de maternidade ou de paternidade. Isto é muito importante porque o nosso Código do Trabalho diz uma coisa que é muito gira na teoria, mas depois na prática nem todas as empresas conseguem implementar, e também se compreende porquê, e depois os trabalhadores também consideram injusto e também se compreende porquê. Aqui não há certo nem errado, mas o que é facto é que o Código do Trabalho diz que as situações de licenças, e estamos aqui atinentes muito à questão da parentalidade, são equiparadas à prestação efetiva de trabalho. E a partir desse momento não devem acarretar qualquer prejuízo, ou seja, a pessoa não deve ficar privada de ser alvo de uma progressão na carreira. Só que eu também compreendo, porque do lado das empresas depois é muito difícil mensurar e avaliar uma pessoa que esteve ausente muitos meses. E depois há aqui este choque. E é por isso que esta diretiva o que vem dizer é, então vamos avaliar se, após o regresso deste tipo de licenças, qual foi a percentagem de trabalhadores que foi aumentado, ou, se pelo contrário, por força dessa situação de parentalidade, houve, a partir daí, ou por causa disso, uma discriminação relativamente àquele trabalhador. Esta avaliação conjunta também deve incluir as tais medidas corretivas a adotar e, portanto, que podem passar por vamos igualar salários, vamos repor, digamos assim, aumentos a trabalhadores que estavam em categorias de licenças e, portanto, há aqui todo um conjunto de obrigações. Temos aqui outro exemplo de caso prático que aqui pode ser considerado. Vamos imaginar uma empresa industrial com 400 trabalhadores. Isto é difícil e nós até agora, até junho deste ano, e muitas empresas seguramente passaram por isso, estivemos a lidar com o cumprimento dos planos de avaliação de diferenças remuneratórias daquelas empresas que foram notificadas em 2025 para corrigir desigualdades e, de facto, isto é um universo brutal de trabalhadores e nós vamos imaginar este cenário, este exemplo, onde temos uma categoria que são os técnicos de produção, onde há 120 trabalhadores, 78 homens, 42 mulheres, há uma remuneração média, onde a dos homens é superior à das mulheres, ligeiramente superior, e, portanto, temos uma disparidade de 9%. Está, como vimos, acima do tal limiar dos 5% que vimos há pouco. A empresa não apresenta justificação objetiva em 6 meses. Quais são as consequências? É expultado o mecanismo da avaliação conjunta obrigatória. E a análise vai revelar, por exemplo, que há mulheres concentradas no turno diurno e, portanto, sem receberem subsídio de turno, e há homens também com mais horas extra atribuídas. Medidas corretivas, ver porque é que isto acontece, se é uma opção dos trabalhadores, se não é, ver se há uma redistribuição equitativa de turnos e revisão do critério de atribuição de horas extra, porque é que estamos a atribuir horas extra mais aos homens do que às mulheres? Será que as mulheres não querem? Será que as mulheres nem sequer são questionadas para tal? Porque pode estar bias, existir já aquele preconceito que a mulher quer ir para casa, cuidar da casa, da família e dos filhos, e portanto não está tão disponível para fazer horas extra. E portanto tudo isto, este mindset também tem de mudar. E portanto nas medidas corretivas pode dar-se o caso de ser, no fundo, não é exigido, é proposto, mas depois tem que ser cumprido o ajuste salarial. Em termos de calendário de implementação, de facto, temos aqui prazos-chave, ou tínhamos, portanto, 7 de junho de 2026 era o prazo de transposição pelos Estados-membros. Do que sei, do que pude pesquisar, praticamente nenhum cumpriu este prazo. Até se falou de pedidos de prorrogação aqui em Espanha, na vizinha Espanha. Em Portugal, até apresentada a diretiva ainda não foi transposta e, portanto, por exemplo, ainda não sabemos bem o que é que, ou seja, em que termos, porque aqui a diretiva dá esta possibilidade, deixa esta possibilidade ao direito nacional e, portanto, nós ainda não temos diretiva, aqui ainda não podemos pronunciar-nos nem dizer-vos que
taxativamente que empresas com menos de 100 trabalhadores estão dispensadas. A diretiva diz que podem estar dispensadas, mas o direito nacional pode vir dizer que também são obrigadas e, portanto, este voluntário pode cair, pode não ser uma realidade no direito nacional. É apenas uma possibilidade que a diretiva deixou em aberto de, ok, para 250 trabalhadores ou mais, há um prazo de reporting até 7 de junho de 27 e, portanto, foi escalando isto por número, por headcount, por número de trabalhadores, mas ainda não sabemos como é que o nosso ordenamento se vai comportar e em que moldes é que vai transpor esta parte. Mas independentemente disto, e por isso é que começamos este webinar com da obrigação à oportunidade, iremos ver que há muita vantagem competitiva nas empresas em se adequarem a isto, independentemente da questão ser mais ou menos voluntária. Podemos ter aqui, não ser tão rígidos, mas, por exemplo, na questão dos processos de recrutamento, vai ser conveniente, e mesmo nas desigualdades salariais, que todas as empresas se adequem à diretiva e já vamos ver melhor o porquê. Portanto, pronto, estas questões já não são tão interessantes do vosso ponto de vista, porque isto pode desencadear ações por incumprimento da Comissão Europeia, mas o ponto aqui é o que é que os empregadores devem fazer. Não devem esperar pela transposição. Porquê? Porque nós já temos uma lei que impõe obrigações há muito tempo. Só que a diferença é que eram obrigações que iam passando, digamos assim, era tudo mais branqueado. Só que nós também temos outra questão, que é a CITE e mesmo a ACT a CITE foi reestruturada, a ACT foi reforçada com poderes e, portanto, o mandato destas duas entidades associadas a estas temáticas está reforçadíssimo. E, portanto, as empresas devem antecipar-se e devem ganhar esta vantagem competitiva, sob pena de estarem aqui à espera e depois estão a acumular risco e vão correr aqui atrás do prejuízo. Portanto, a mensagem aqui acho que é clara, é não devem esperar pela transposição. Depois entramos aqui nos riscos, ou qual é o custo aqui de não agir. E talvez este seja a parte mais importante para quem ainda não está convencido da importância da transparência salarial. E nós aqui temos vários riscos, temos riscos jurídicos, temos riscos sancionatórios e temos riscos até comerciais e reputacionais, como já vamos ver. E o incumprimento pode facilitar e muito a demonstração de discriminação em tribunal, se algum trabalhador recorrer aos tribunais, e podem fazê-lo. Portanto, estes são os 3 pontos fundamentais. Os trabalhadores podem recorrer mesmo após a cessação da relação laboral e ir invocar que durante a relação laboral foram vítimas de desigualdade salarial. As próprias associações, seja sindicais, seja de representação de trabalhadores, seja a CITA, seja a CT, podem intervir em apoio dos trabalhadores, e quando a empresa não cumpre as obrigações de transparência, poderá caber-lhe demonstrar que não existiu. Portanto, há uma inversão do ónus da prova, passa a ser responsabilidade da empresa demonstrar que não houve discriminação. E isto é muito difícil, como sabemos, porque às vezes os critérios não são assim tão objetivos, ou podem ser objetivos, mas não são assim tão demonstráveis ou documentáveis quanto isso. E aí agrava o risco para a empresa. Depois ainda, os Estados-membros, quando transpõem a diretiva, e nós também ainda não temos visibilidade sobre isto, devem estabelecer sanções efetivas, proporcionadas e de dissuasão, incluindo coimas. Não sabemos ainda o que é que o nosso diploma vai prever, mas normalmente, quando há este tipo de situações, o que prevê é sempre a responsabilidade contra-ordem nacional, com o consequente pagamento de coima, e tipicamente são contraordenações de graves a muito graves. E, portanto, as coimas são expressivas, têm que ver, obviamente, com o volume de faturação da empresa e com a dimensão da empresa,
mas isto será seguramente previsto e podemos contar já com isto. E mais, em caso de violações reiteradas, e já temos inúmeros diplomas também que prevêem sanções acessórias ou específicas, como a perda de benefícios públicos ou ficarem limitados no acesso a incentivos, a procedimentos de contratação pública e ainda a publicidade, ou seja, por exemplo, no caso do assédio, a própria ACT tem uma lista pública das empresas condenadas por assédio. E claro que do ponto de vista reputacional, e não só, já vamos ver outras situações, isto é prejudicial, obviamente, para a empresa. Há ainda outra questão, que é o trabalhador que se sente lesado pode exigir uma reparação integral dos danos sofridos, incluindo diferenças remuneratórias retroativas, ou seja, naquele caso da mulher que ganha 1.000 e o homem que ganha 2.000, a trabalhadora pode pedir esses 1.000 retroativamente, ou seja, desde de que ou detectou a irregularidade ou que foi contratada, depois tem que haver essa comparação dos postos. E ainda não é só o salário base, como víamos, prémios, benefícios em dinheiro ou em espécie, portanto, depois aqui também acrescem, como sabemos, juros de mora, indenizações, danos não patrimoniais, embora aqui mais difíceis de provar, mas pronto. E a diretiva determina ainda uma questão interessante, que é esta indenização não pode estar sujeita a um limite máximo previamente fixado. Portanto, a extensão concreta destes riscos dependerá sempre também das opções adotadas pelo nosso legislador nacional quando finalmente decidir transpor a diretiva. Em termos de riscos comerciais e reputacionais, isto não é mais importante, mas eu até diria que é igualmente importante. Porquê? Estas diferenças não justificadas ou o facto de existirem diferenças salariais ou de não haver estes processos implementados, e eu vou-vos dar um exemplo do que aconteceu connosco, com o cliente, e estamos a falar de um setor altamente competitivo, o setor de merchandising, de material de desporto, de futebol, cascóis, bonés, esse tipo de coisas, uma empresa portuguesa, onde uma empresa estrangeira que queria contratar a empresa portuguesa pede um conjunto de coisas e, portanto, também estamos aqui a falar dos critérios ESG, do Environmental, Social and Governance, e, portanto, esta transparência salarial já é parte dos critérios da ESG. E, portanto, esta empresa estrangeira só contratava com a empresa portuguesa assim que a empresa portuguesa demonstrasse que não existem diferenças salariais, ou seja, quase que já exigem que esta obrigação de reporting já nem é só às autoridades públicas nacionais, já as empresas portuguesas já têm de se abrir a empresas estrangeiras, a investidores, a stakeholders, a isso tudo, para poderem ser aceitos, para poder haver contratação, sob pena de não haver contratação. Portanto, o prejuízo é brutal para as empresas que não cumprem com estas questões. E, portanto, aqui deu-se esse caso. Por acaso a empresa cumpria, mas cumpria ou passou a cumprir, retificou algumas coisas, mas estamos ali numa situação em que não é uma autoridade pública que está a pedir, não foi um trabalhador que suscita o tema da desigualdade, foi um investidor ou um parceiro comercial que disse: eu só contrato com empresas que são compliant, com empresas que se preocupam com estas questões e que têm tudo em dia ao nível da transparência salarial, ao nível dos critérios ESG. E os investidores já olham para estes dados e cada vez mais. Portanto, já não é só uma questão de regulatória, de compliance, é uma questão de posicionamento no mercado. E outra coisa, que é diferenças não justificadas, já sabemos que podem gerar manchetes, podem gerar perda de confiança, dificuldade em atrair talento, e este também é um ponto muito importante, cada vez mais nas gerações mais jovens, não que as mais velhas não valorizem, mas as mais jovens já valorizam de outra maneira a questão da equidade, a questão da transparência, e, portanto, isto também é importante. E esta questão da pressão de investidores e stakeholders que falávamos,
o próprio impacto em due diligence de operações de M&A e contratação pública, em que isto também já é exigido, num processo, numa operação de aquisição de uma empresa, se estes parâmetros não estiverem cumpridos, já tem sido tema e, portanto, tudo isto impacta a reputação da empresa, impacta o próprio negócio. Por isso é que não é só uma questão de cumpra-se a lei, é uma questão que vai um bocadinho mais além porque tem que ver com o posicionamento no mercado. E depois temos aqui um cenário de risco que é um efeito dominó. Imaginemos, a empresa com 500 trabalhadores não implementa quaisquer obrigações de transparência. Há uma trabalhadora que pede uma informação comparativa, a empresa por isso simplesmente faz tábua rasa, não responde. A trabalhadora recorre ao tribunal, há a tal inversão do ónus da prova, portanto a empresa é que tem de comprovar que não houve discriminação, o que nas mais das vezes é diabólico, é muito difícil. A ACT abre uma inspeção pós-queixa, identifica disparidades, não só naquela trabalhadora, mas noutra, porque depois é um novelo. Os mídias publicam, a empresa X tem disparidade salarial de 18%, a empresa é excluída de um concurso público 2 milhões por incumprimento e os candidatos qualificados passam a recusar propostas. Porquê? Porque a reputação está invariavelmente afetada. O resultado, temos custos jurídicos, coimas, perda de negócio, dano reputacional e, portanto, este efeito dominó é tudo aquilo que deve ser evitado ainda há tempo para as empresas se prepararem, já não estão fora de prazo, claramente, porque ainda nem foi transposta, mas também não aconselhamos que fiquem à espera dessa transposição. E agora chegamos aqui, se calhar, à parte mais interessante, que é, isto é tudo muito bonito, está tudo na lei, a teoria é muito bonita, mas o que é esperado, o que é que nós devemos fazer enquanto empresa? E, de facto, aqui há várias coisas, aliás, muitas destas coisas já foram sendo feitas pelas empresas que tiveram esta situação inspectiva com a ACT relativamente aos planos de avaliação das diferenças remuneratórias. E se calhar aqui muitas empresas já têm meio caminho andado e muito do trabalho feito, e isso vai aproveitar agora para esta situação. Quem não teve, quem não foi notificado pela ACT e quem não fez nada, pode e deve fazê-lo ainda, e o primeiro ponto passa por mapear, isto são passos e alicerces fundamentais, mapear postos de trabalho. Este é logo o primeiro ponto. E eu dou-vos logo aqui um exemplo. Vamos imaginar um engenheiro sénior numa empresa que ganha mais que uma engenheira, entre aspas, normal, ou seja, uma engenheira que não é júnior, mas está ali no meio caminho. Com a mesma função. Portanto, em termos de funções, fazem a mesma coisa. Mas, claro está, a diferença pode ser justificada por anos de experiência, por responsabilidades adicionais que até estejam documentadas, e convém que estejam documentadas. Porquê? O dizermos sempre foi assim, isso já não é justificação. Aliás, vai deixar de ser justificação. Já não era, mas pronto, ainda passava nos pingos da chuva. Mas agora não é justificação. E, portanto, há que mapear os postos de trabalho, há que fazer esta comparação. Empresas que aplicam contratos coletivos ainda têm aqui um trabalho adicional, que é comparar as designações das categorias profissionais, porque e cada vez mais as empresas, temos até muitos job roles, job titles, tudo em inglês, mas depois tem de haver uma harmonia com aquilo que prevê o contrato coletivo de trabalho, e é importante fazer este mapeamento. Depois, fazer a auditoria salarial interna, portanto, identificar as disparidades existentes e perceber o porquê. Este caso do engenheiro sénior, ok, é pela questão da experiência, da antiguidade. Depois rever as estruturas de remuneração, obviamente, perceber se os critérios estão a ser objetivos ou não. Depois, numa segunda fase, atualizar processos de recrutamento, isto é também absolutamente fundamental, portanto, eliminar perguntas sobre histórico, preparar um script que seja consentâneo com isto para as entrevistas. E aqui, pronto, há aqui um dado também relevante, que é
segundo estudos recentes, mais de metade das empresas portuguesas ainda não se sente preparada para isto, e é legítimo, embora 60% já tenha começado a adaptar práticas. Portanto, começar agora tem vantagem, começar agora ou quem já começou, e às vezes são questões até muito simples que começam nos anúncios de emprego, em ter estes cuidados, em fazer estes filtros nos anúncios de emprego. Depois, o roadmap termina com uma questão absolutamente fundamental, que é a monitorização contínua. Este trabalho não vai ser um exercício que se faz uma vez. Vai exigir acompanhar indicadores, é um processo contínuo e não é um projeto com data de fim. Porquê? Porque ele todos os anos vai mexer. E, portanto, isto vai ser muito importante para as empresas. E já estou mesmo a terminar, porque tenho a certeza que já estou fora de tempo. Em termos de vantagens competitivas, é muito importante a questão de, ao nível de oportunidades para as empresas, isto não deixa de ser um selo. É um selo, aliás, a CITA emite este tipo de selos, mas já nem estou a falar de um selo de certificado emitido pela CITA, estou a falar de um employer branding, ser um chavão da própria empresa. E isto gera atração de talento e gera retenção de talento. Portanto, também é aqui cada vez mais importante. Também reduz, obviamente, a litigiosidade e há aqui também uma melhoria na própria gestão de talento. Temos a questão da reputação corporativa dos investidores, de parceiros, sobretudo estrangeiros, também eles estão cada vez mais preocupados com estas questões, e esta é uma forma muito interessante e muito inteligente de olhar para isto, para esta questão da diretiva da transparência salarial, ou seja, não olhar para isto tanto com o peso da obrigação, de riscos, de punição, mas olhar para isto de uma forma estratégica de posicionamento da empresa. E, portanto, a transparência salarial, se bem gerida, é efetivamente uma vantagem competitiva. Portanto, a pergunta que depois no final do dia as empresas devem fazer é: queremos ser a empresa que foi arrastada para o cumprimento ou queremos ser a empresa que liderou pelo exemplo? E, portanto, muitas empresas globais já estão a standardizar estas práticas de transparência em toda a organização, mesmo fora da União Europeia, em vez de estarem preocupados ou à espera que isto seja uma imposição, porque se lidam com empresas numa escala worldwide, isto cada vez mais é efetivamente, e tem-nos dito a experiência no dia a dia, uma vantagem competitiva. Portanto, e para terminar, aqui de facto é não esperar, é começar já a fazer este roadmap, é envolver parceiros sociais ou representantes dos trabalhadores, se existirem, é alinhar a estratégia da RH, é criar este roadmap de compliance, documentar tudo, é absolutamente fundamental e, tendo em conta a especificidade da matéria, considerar apoio jurídico para auditorias e para implementação, porque aqui também a documentação é a melhor defesa, e isto também não é uma área onde se possa propriamente improvisar ou inventar. Aquele ganha mais porque, pronto, é da casa. Não, isso já não existe. E só para terminar mesmo, é o último diapositivo, prometo, é o elefante na sala, que é em Portugal. Isto, eu não podia deixar de fazer esta provocação, porque em Portugal não se fala de salários, e é um tema muito tabu. E de facto o choque aqui da diretiva é que passamos de uma cultura disso não se pergunta. Claro que não é, reitero, não é quanto é que ganha o Manuel ou a Maria, mas passamos de uma situação muito passiva e muito acomodada para uma situação de obrigação legal de informar. Porquê? Porque isto também é importante. Durante décadas tolerámos isto e o silêncio protegeu desigualdades porque ninguém questionava. E aqui nós temos, eu percebo, obviamente, e todos percebemos que todos queremos o direito à nossa privacidade e ninguém tem nada a ver com se ganhamos X ou Y, mas o silêncio aqui também foi inimigo da igualdade. E nós, ao privilegiarmos a nossa reserva da nossa vida privada, também podemos estar a prejudicar um direito que se
calhar que em conflito pode ser mais importante para nós no final do dia, porque é a diferença entre estarmos a receber mais ou menos e estarmos a ser desvalorizados face ao colega do lado. E portanto, eu acho que a reflexão que deve sair daqui é que a maior resistência eu não acho que virá da lei, nem virá dos custos, virá da questão cultural que ainda existe, e se as empresas estão preparadas para abrirem e serem efetivamente transparentes. E obrigada, penso que já vos macei suficiente e já roubei aqui muito tempo. Pronto, obrigado, Isabel. Acho que foi uma explicação bastante completa e acho bastante relevante para aquilo que é o tema que nos traz aqui hoje. E acho que até as perguntas que foram partilhadas aqui, quer na parte da conversa, quer mesmo na aba das perguntas e respostas, são um exemplo disso. Ou seja, acho que os nossos participantes estão bastante interessados e já colocaram aqui algumas perguntas. Eu vou agora fazer aqui a apresentação que me diz respeito a mim, de forma muito, muito concreta, e se depois, então, no final, conseguimos ainda reservar aqui um bocadinho de tempo, respondemos algumas. Caso não consigamos reservar aqui o tempo necessário, que o webinar também já vai longo, nós depois vamos, obviamente, partilhar aqui o webinar, partilhar os contactos e vamos entrar em contacto para responder às perguntas que foram aqui publicadas. Pronto. Mas eu vou partilhar aqui a minha janela e eu acho que, digam-me se já estão a ver, e entretanto eu vou colocar aqui. Eu acho que já está em versão completa, correto? Isabel, se me conseguires dar só aqui a indicação. Sim. É? Pronto. Então, só de uma forma muito, muito concreta, após no fundo, a intervenção da Isabel, eu acho que foi bastante, bastante importante. E fazendo aqui agora o link com a questão dos empregadores, com a questão dos colaboradores, podemos olhar então agora aqui para aquilo que são também oportunidades que as empresas têm ao dia de hoje, estão explícitas naquilo que é a nossa lei. E, portanto, acho que pode ser muito interessante abordar, em primeiro lugar, e aqui deixo aqui a agenda para esta rápida intervenção, acho que é muito importante abordar aqui a questão do incentivo fiscal à valorização salarial, e eu vou ser bastante direto e bastante sucinto, porque é isso que depois também, se calhar aqui quem nos ouve, mais lá ligado à parte financeira, se calhar quer ouvir. Vou ainda intervir um bocadinho no resgate do Fundo de Compensação de Trabalho, porque é algo que nós também já estamos a sentir naquilo que são os nossos clientes, que é urgente. As empresas têm que o resgatar de forma muito rápida, e toco só às vezes num tema que é a TSU e os benefícios que existem, porque muitas das vezes as empresas se calhar esquecem-se deste ponto. Portanto, como vocês sabem, o incentivo fiscal à valorização salarial é um incentivo relativamente novo naquilo que é a nossa legislação. Ele tem sido melhorado, acho eu, melhorado naquilo que é a abertura que permite às empresas nos últimos anos, e portanto eu vou abordar aquilo que é, se calhar, a versão mais atualizada. E portanto, em termos de condições, ok? Há condições base e condições que se calhar são transversais àquilo que são todos os incentivos fiscais ou até incentivos financeiros. Portanto, obviamente a empresa tem que ter uma contabilidade organizada, tem que ter um lucro tributável determinado por métodos diretos, ou seja, não por métodos indiretos, ter obviamente a situação tributária e contributiva regularizada, mas agora entramos aqui no ponto mais chave de avaliação da elegibilidade deste incentivo. Portanto, nós temos que, ou é elegível, aqueles trabalhadores que são abrangentes por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, celebrados ou renovados há menos de 3 anos, e portanto este é o primeiro filtro que se deve fazer, e depois o segundo filtro é verificar os trabalhadores que estão com contrato de trabalho por tempo indeterminado. Portanto, estes 2 pontos, mais do que aqueles 3 pontos que eu falei inicialmente que são transversais, estes 2 pontos são importantes validar para identificar a elegibilidade. É importante reforçar que, naturalmente, também estão excluídos no âmbito desta aplicação os encargos respeitantes com membros de órgãos sociais, como acaba por ser natural, trabalhadores que tenham direto ou indiretamente participação, e, portanto, até membros do próprio agregado familiar, portanto, ou seja, pessoas com aqui alguma relação mais privilegiada estão excluídos. Pronto, acaba por ser, por bom senso, nós conseguimos perceber o porquê. Após isto, as regras de aplicação. Portanto,
é elegível os aumentos salariais, lá está, dos trabalhadores que estão abrangidos por este instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, e, portanto, são única e exclusivamente os trabalhadores que estão dentro deste instrumento. Ok. O aumento relevante incide sobre os trabalhadores que oferem um valor inferior ou igual à retribuição base média anual da empresa, ok? Relativamente ao final do ano transato. Portanto, a comparação é sempre feita, e eventualmente neste exercício fiscal de 26, vai ser sempre feita entre 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2026, e, portanto, há necessidade de avaliar este ponto a seu tempo, ou preparar-nos para conseguirmos utilizar este benefício. Os encargos majoráveis incluem, obviamente, a remuneração fixa e as contribuições para a Segurança Social. Portanto, os 23,75% também entram aqui para o apuramento deste cálculo. Só reforçar também é importante que o montante máximo dos encargos majoráveis corresponde a 5 vezes a remuneração mínima mensal garantida por trabalhador. Portanto, há este valor máximo por trabalhador que é importante perceber, respeitar, e eventualmente aquilo que, se houver algum caso que fica acima desse valor, perceber aqui a dedução que é necessário fazer. De uma forma mais concreta ainda, para, no fundo, a aplicação, eu costumo falar que nós temos que avaliar logo 2 pontos, que são este A e B, os 2 pontos-chave. Portanto, nós temos que verificar, e é um cálculo que nós fazemos, o aumento da retribuição base anual média da empresa, lá está, por referência ao ano transato, tem que ser no mínimo 4,6%, e, portanto, nós avaliamos logo este ponto-chave, e nós identificamos que, ok, cumpre. O segundo ponto nós temos que identificar é que o aumento da retribuição base anual dos trabalhadores que oferem um valor igual ou inferior à média, ok? Ou seja, nós temos que verificar a média e verificar aqueles trabalhadores que estão abaixo dessa média, e esses trabalhadores também têm que ter tido um aumento igualmente de 4,6%. Isto para este exercício fiscal de 2026. Portanto, é a média da própria empresa, e também são aqueles colaboradores que estão abaixo dessa média, também têm que ter estes 4,6% de aumento salarial, ok? Portanto, importa reforçar, quando nós aqui falamos, aqui logo no primeiro ponto eu saltei saltei para os 2 da frente, e agora o primeiro ponto, quando nós falamos aqui são considerados 200% do respectivo montante, é porque naturalmente o custo do salário já está contabilizado em sede de contabilidade normal, e depois há no fundo este apuramento, e este acréscimo vai ser contabilizado de uma forma fiscal, e então dá aqui no fundo a questão dos 200%. Eu tenho aqui um exemplo prático, muito concreto, muito objetivo, em que eu assumo só um trabalhador e assumo que todos os critérios que eu falei antes estão cumpridos, e, portanto, já validei todos os critérios, já verifiquei que a empresa e este colaborador são elegíveis. E um exemplo muito concreto é este: um trabalhador que ofere anualmente 20.000 euros tem um aumento salarial de 5%, portanto, já está a cumprir aquilo que diz a lei. Portanto, o encargo adicional foram 1.000 euros, mais os encargos sociais da empresa, que são os tais 23,75, portanto, tem o aumento de 237,50 euros, multiplicado pelo ano, dá um encargo total elegível dos 1.237,50 euros. Lá está, a majoração contabilística, como são os 200%, é o valor, no fundo, a multiplicar. Mas para o benefício fiscal, em sede depois, no que diz respeito à fiscalidade, é a parte da majoração, não é? Portanto, este é um exemplo concreto. Este depois aplica-se, isto é um colaborador, mas aplica-se a todos os colaboradores da empresa que estejam elegíveis, e aqui também já dá para perceber um bocadinho aquilo que é o potencial deste incentivo, que por vezes nós olhamos para outros incentivos que naturalmente já têm uma maturidade maior no nosso sistema, as empresas conhecem e já conhecem mais e sabem-no aplicar de uma forma mais segura, mas este incentivo, bem aplicado e bem analisado, tem um potencial também de enorme impacto na empresa. E, portanto, lá está, a nossa sugestão, muitas vezes, quando estamos a trabalhar com aquilo que são os nossos clientes, é avaliar de uma forma muito, muito correta a possibilidade de utilizarem este benefício fiscal, porque ele pode ter efetivamente impacto, e depois, naturalmente, avaliando, podem no usar com outro tipo de incentivos, outro tipo de benefícios fiscais, e com isso ainda aumentar no fundo, a possibilidade de benefício, ok? Portanto, eu trouxe estes pontos-chave e este exemplo para transmitir que há esta possibilidade de utilizarem este benefício fiscal e no fundo, vir em concordância até com aquilo que a Isabel veio a explicar
no fundo, na intervenção dela anteriormente. Acho que é muito importante olhar também para aquilo que é agora, atualmente, o resgate do Fundo de Compensação do Trabalho. Atualmente, e eu vou já passar à frente, vai voltar a dizer, mas eu vou dizer já, ou seja, a empresa tem que resgatar este valor, este saldo, até ao final do ano. Portanto, parece-nos bastante importante e bastante urgente a ação imediata. Sabemos perfeitamente que muitas vezes, quando o prazo começa a a chegarmos ao prazo final, as plataformas não funcionam da melhor forma. Há alguma situação que tem que se resolver. E, normalmente, quando nós deixamos muito para o fim, não é a melhor política para abordar qualquer tema. Portanto, nós olhamos para isto com urgência. Estamos no verão, é o momento-chave para começarmos a realmente abordar este tema. Portanto, como vocês sabem, estamos aqui no âmbito empresarial. Este FCT foi um fundo criado em 2013, ok? Na altura, quando estávamos a ter a intervenção do FMI e da Troika, para estabilizar o mercado laboral. O que é certo é que em 2023 a legislação alterou e agora permite que as empresas possam resgatar o saldo acumulado, no fundo, estes 10 anos. E, portanto, e para que é que pode ser este valor resgatado? Este saldo pode ser reconduzido para quê? Pode ser reconduzido para a habitação, isto apoio a colaboradores, ou seja, vimos sempre na mesma linha, a linha condutora é a mesma. Estamos a falar de empregadores e de colaboradores. Portanto, aqui estamos a falar de este saldo ser canalizado para apoio à habitação, para apoio à formação certificada, ok? Portanto, pode ser uma finalidade, pode ser duas, pode ser três, ou pode ser eventualmente as quatro finalidades. Tem que ser pelo menos uma das. Pode ser pela compensação, pela sanção do contrato de trabalho. E aqui é, no fundo, aquilo que já era o objetivo anterior e, portanto, vai beber às regras e à lei que já existia. Ou pode ser para outros investimentos de cariz social e produtivo. E isto tem sido também, daquilo que tem passado por nós, tem sido um ponto-chave, porque a verdade é que os empregadores e as empresas também têm esta intenção de dar melhores condições, de potenciar o bem-estar do colaborador. E, portanto, aqui pode ser muito interessante abordar este saldo e canalizá-lo aqui para investimentos mais sociais, ok? E, portanto, de uma forma mais, lá está, mais explícita e mais concreta, porque aqui há regras que deve-se cumprir e há normas que se deve cumprir, e de uma forma muito objetiva, naturalmente, para habitação e para formação, há aqui no fundo, este conjunto de regras. É necessário fazer uma comunicação aos trabalhadores a indicar a intenção que queremos fazer o resgate e para o que vamos fazer, ou seja, o resgate é para que finalidade, e nós temos que o comunicar, e temos que o comunicar, lá está, pela seguinte ordem, ou seja, numa destas ordens, ou à Comissão dos Trabalhadores, ou às comissões intersindicais, ou às comissões sindicais, ou aos delegados. E podem-me perguntar, então, mas a minha empresa não se enquadra aqui. Quando não se enquadra numa estrutura laboral deste género, ok, o que se tem que fazer é uma apresentação de um comunicado. E, portanto, temos que fazer este comunicado e passar pelos colaboradores a indicar efetivamente aquilo que se pretende fazer. E há aqui uma nota-chave, que às vezes também perguntam, então, mas basta comunicar e não há nada mais a fazer, não tenho que me preocupar com mais nada. Não, porquê? Porque o objetivo da comunicação, ok, é também auscultar, no fundo, os colaboradores e, portanto, há o dever de considerar a oposição daquilo que nós estamos a querer fazer. Naturalmente, não pode ser porque hoje acordei mal disposto e não concordo com aquilo que a minha empresa pretende fazer. Não. Naturalmente tem que ser fundamentado e baseado, aqui como eu coloquei, em princípios de igualdade, em princípios de equidade, tratamento, de oportunidade. E, portanto, há aqui, naturalmente, o dever da auscultação, mas se as coisas forem realizadas de uma forma correta, profissional, não haverá tema de maior. Pronto, e, portanto, é importante ter esta noção. Lá está. E como eu tinha dito antes, no âmbito da compensação pela cessação de contrato de trabalho, no fundo, é já aquilo que era aplicado nos contratos celebrados a partir de 1 de outubro. Portanto, permite compensar até cerca de 50% daquilo que é o valor a indemnizar ao colaborador
E é mediante aqui, eu pus aqui estes 3 exemplos, ou seja, por um despedimento coletivo, por um despedimento por extinção de posto de trabalho ou por um despedimento por inadaptação. Okay? Quando existe uma outra forma de rescisão contratual, pode-se analisar, mas eventualmente não cabe aqui nesta ação, ok? É importante reforçar isso, também me perguntam muitas das vezes, mas aqui o objetivo é um pouco como aquilo que era a lei de base, portanto é nestas normas. E depois, aquilo que eu reforcei anteriormente, quando nós estamos a falar de outros investimentos de cariz social e produtivo, aqui como eu expliquei, no âmbito do financiamento do interesse mútuo entre empregador e trabalhador, ou creches para os filhos dos colaboradores, pode ser algo muito relevante ao dia de hoje, até pela dificuldade que toda a gente conhece, se calhar, em depois colocar os seus filhos em creche, ou melhoramento do refeitório, ou outros equipamentos de benefícios dos trabalhadores, balneário, vestuários, sítios de lazer, e portanto, ou seja, tudo aquilo que diga respeito ao benefício e ao bem-estar do colaborador, eventualmente nós podemos enquadrar nestes investimentos de cariz social e produtivo, ok? E aqui há uma nuance e há uma diferença, em que, ao passo que na habitação e na formação, se não houver a delegação intersindicais, pode fazer um comunicado. Aqui não. Aqui exige efetivamente um acordo com as estruturas que representam os trabalhadores. E o empregador, naturalmente, tem que obter a sua cópia do acordo. Portanto, aqui não basta e não é única e exclusivamente comunicar, mas sim é necessário um acordo para aquilo que se pretende fazer. E, portanto, dentro destes 4 pontos que aqui reforcei, mediante o vosso objetivo, determinam o saldo que têm a resgatar. Vão determinar o objetivo para que vão usar esse saldo. Se é um objetivo, se são 2, se são 3, mas se um dos objetivos é este, há aqui esta nuance que nós temos que olhar com atenção e temos que, obviamente, realizar este acordo para estar totalmente compliance com aquilo que é a lei e a empresa utilizar este valor de forma segura e tranquila naquilo que é o seu próprio benefício, não é? Pronto. E com este tema aqui, espero também ter elucidado, no fundo, quem está aqui a participar, e volto a reforçar, porque eu considero, como consultor, que é bastante importante este resgate. Nós temos visto notícias na comunicação social, eu direi, com certeza há mais de 50% do valor ainda por resgatar, mas eu penso que está à volta dos 80% do valor por resgatar. Isto quer dizer que as empresas não, das duas uma, ou não estão a olhar para este tema com a devida atenção, ou eventualmente estão a deixar mais para o final. A minha sugestão enquanto consultor, para que as coisas funcionem de uma forma fluida, eficaz e positiva, é começar, desde já, começar agora no verão, se for necessário, não deixar para o fim. Isto é um tema que vai acontecer. O valor se nós não resgatarmos este valor até 31 de dezembro deste ano, perdemos-lo. Portanto, a empresa perde o valor que é dela. Portanto, na minha opinião, como consultor, acho que nós devemos olhar com a devida atenção para este tema. E, por fim, só reforçar também o tema da TSU. Há isenções parciais, totais, naquilo que é contribuição para a segurança social. E eu vou passar aqui e reforçar mais uma vez aqui. Também vem, no fundo, na linha condutora da contratação dos colaboradores, do empregador. Portanto, as empresas podem ter aqui estes benefícios. É importante temas, celebrar contratos sem termo, ok? Validar se no momento em que eu faço no fundo o pedido de isenção ou de redução do pagamento das contribuições, se nós temos um acréscimo, ou seja, ter um acréscimo dos recursos humanos da média dos últimos 12 meses, ou seja, também é um ponto que é importante avaliar e validar. Não pode ter, obviamente, os trabalhadores abrangidos por esquemas contributivos com taxas mais baixas, isso também parece-me fácil de entender. E que grupos é que nós podemos contratar elegíveis para esta isenção parcial ou total? Jovens à procura do primeiro emprego até aos 30 anos e que vamos celebrar, ou que nunca tenham celebrado contratos sem termo e nós vamos celebrar um contrato sem termo, e, portanto,
avaliar isto. Os desempregados de longa duração, ok, que à data estejam disponíveis para trabalhar inscritos no centro de emprego há 12 meses ou mais, e portanto também pode ser uma estratégia que a empresa pode adotar, ou desempregados de muita longa duração com mais de 45 anos e com mais de 25 meses inscritos no centro de emprego. Isto pode dar então acesso a quê? Pode dar acesso, no fundo, lá está, à dispensa parcial ou, eventualmente, total do pagamento das contribuições. E quando estamos a falar aqui dos jovens à procura de primeiro emprego ou dos desempregados de longa duração, aqueles de 12 meses ou mais, estamos a falar, respectivamente, de uma redução de 50% da taxa contributiva durante 5 anos para os jovens ou de 3 anos para os desempregados de longa duração. Então, parece-me bastante relevante. Se nós fizermos o apuramento do valor, vamos perceber que isto tem um impacto económico na empresa que é relevante. Por fim, aqui a isenção total das contribuições para aqueles que estão de muito longa duração, ou seja, de 24 meses ou mais inscritos no centro de emprego, podemos ter esta isenção total durante 3 anos, o que também me parece relevante e importante de avaliar, seja mesmo em períodos de contratação, podem avaliar estes temas e pode ser muito interessante ter isto em conta. Para terminar, como é que nós podemos ajudar? Obviamente, o nosso trabalho como consultora financeira e fiscal é analisar a elegibilidade da empresa e dos trabalhadores abrangidos pelos diferentes temas que aqui tentei explicar de uma forma muito concreta. Naturalmente, validar os requisitos legais, fiscais, laborais aplicáveis. Avaliamos o cálculo e o benefício, e depois, naturalmente, também aquilo que é o nosso trabalho é a recolha de evidências e documentos de suporte, para que a empresa, quando utiliza e quando beneficia destes, por exemplo, estes 3 tópicos que eu aqui tentei explicar, utilize de uma forma segura, tranquila e que tenha a completa noção que estão totalmente compliance com aquilo que é a lei em vigor. E esse é o nosso trabalho, ou seja, é a avaliação, são os requisitos, é naturalmente o cálculo e o guiar a empresa para depois o realmente executar, colocar naquilo que é os documentos oficiais e ter o acompanhamento focado na segurança e na robustez técnica. Pronto, isto é essencial e é no fundo aquilo que também nós providenciamos aos nossos clientes. Pronto, e termino assim. Eu vou deixar aqui só de partilhar para voltar aqui a ver um bocadinho mais as pessoas. Queria só dizer o seguinte: se calhar já vai longo o webinar. Eventualmente nós vamos enviar a gravação do webinar, vamos enviar os nossos contactos e vamos depois, a posteriori, vamos naturalmente responder às perguntas que foram aqui colocadas, porque eu acho que me parece bastante importante, mas não sei se a Isabel e eventualmente a Margarida concordam comigo, se calhar já vai um bocadinho longo o webinar e nós, com o tempo devido, pegamos nas perguntas que colocaram, eventualmente podem utilizar os nossos contactos para colocar mais perguntas e respondemos até de uma forma direta e até personalizada, eventualmente, a cada uma das perguntas que foi aqui colocada, está bem? Se calhar eu diria isto, diria o seguinte, o webinar, lá está, foi gravado, vamos partilhar o webinar através de um e-mail com o link também depois, obviamente, nas redes sociais, nas plataformas como o YouTube. Vocês podem ter acesso e voltar a consultar o webinar. E queria só deixar também um último ponto, até porque vem um bocadinho na mesma linha condutora, que é amanhã nós vamos fazer outro webinar relativamente ao novo apoio dos recursos humanos altamente qualificados, portanto é o apoio à contratação. Vejam, podem se inscrever e podem naturalmente aceder, porque também acredito que vai vos acrescentar valor. E por isso eu diria que concluo assim. Não sei se a Isabel ou a Margarida têm algo a adicionar, se concordam com esta minha visão. Podem, no fundo, indicar. Claro. Claro que sim, André. E, entretanto, eu aproveitei e fiz multitasking e eu acho que já respondi aos comentários todos que tinha para mim, portanto. Pronto, então Mas, fantástico. Vai ficar só para mim, eventualmente, se há aqui alguma pergunta para mim, fica para mim, então eu responder depois, se calhar. Às vezes também tem o meu e-mail e, portanto, qualquer questão fico ao dispor.
Exato, eu também acho que sim. Não sei, Acho que Margarida. desculpem, eu acho que só eu ouvi passar aqui uma pergunta que me parece importante, que estão a perguntar Ok. se vão partilhar as apresentações. Portanto, além da partilha do vídeo, às vezes as pessoas também gostam de consultar as apresentações, portanto, Sim. se ao mandarem as informações para os participantes, se vão ou não partilhar as apresentações, acho que essa era uma pergunta que era importante responder agora. Mas de resto, eu, por mim, concordo plenamente que podem responder a posteriori se vos for mais confortável. Eu por mim, sim, ou seja, lá está, vamos partilhar a apresentação, imagino que a Isabel também. E eu digo a questão das perguntas, uma vez que eventualmente já vai um bocadinho longo e se calhar com outra disponibilidade conseguimos ajudar mais. E Claro que sim. com os contactos também interagimos facilmente. E pronto, e é um bocadinho isto. Eu agradeço a todos os que participaram, os que conseguiram estar até agora. E pronto, muito obrigado. E muito obrigado a vocês por terem participado aqui connosco. Muito Obrigada a obrigada. nós. Obrigada a nós. Obrigada. Até breve. Até Obrigado. breve, com licença. Adeus, adeus.